Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glórias ao santo e eterno Deus. Vamos ler as Santas Escrituras. Abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 12. Livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá para a leitura da palavra de Deus, e diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizera o que parecia mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Versículo 30, para concluir nesta noite. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Amém. Então, meus amados irmãos, o tema é: eu não vou desistir. Eu não vou desistir, tem uma razão. Por quê? Porque eu sei que eu vou enfrentar luta, eu vou enfrentar dificuldade, eu vou enfrentar algo que parece ser invencível, impossível, mas eu tenho certeza que se eu confiar no Senhor, Ele vai me fazer vencedor diante dos desafios que a vida nos proporciona. Nós encontramos homens e mulheres durante a história da Bíblia Sagrada que foram colocados à prova, passaram por dias difíceis, mas o testemunho que nós temos hoje é que eles foram vitoriosos, em que venceram batalhas, lutas, passaram por dificuldade. Se nós lembrar de um caso bem antigo, como da viúva de Sarepta, a viúva de Elias, ela estava atravessando um momento muito crítico da vida, e esta pensou que aquele dia seria o último dia da vida dela. Por quê? Porque ela estava catando gravetos para poder fazer a última refeição com o seu filho e morrer. Esta mulher estava certa, por quê? Porque muitas viúvas, a Bíblia diz, Jesus relatou isso, que havia nesses dias, mas somente a viúva de Sarepta foi socorrida. Eu quero dizer a você, irmã e irmão, que em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração desacreditada, em meio a uma geração que não crê mais em profecia, em meio a uma geração que não crê que Deus fala, em meio a uma geração que está totalmente apostatada da fé, eu ainda creio que em meio a esta geração tem pessoas que Deus ainda pode lhe confiar os seus dons, lhe confiar a tua presença e, sobretudo, falar com esta pessoa e ela ouvir a voz de Deus e entender que Deus está falando. A gente está enfrentando dias de descrédito na palavra de Deus, mas eu não vou julgar esta pessoa, não. Sabe por que eu não vou julgar? Porque a imensidão de pessoas que estão falando em nome de Deus e que nada está acontecendo é muito grande. Então isso leva as pessoas a desacreditar na mensagem da palavra de Deus. Por quê? Porque fulano falou e não aconteceu, outro falou e não aconteceu. Então, amados irmãos, eu quero nesta noite lhe convidar
para poder entrar a uma mentalidade de que esses dias que estamos vivendo são os dias de apostatação da fé, são dias de esfriamento do amor. É a última hora, mas Deus conta contigo e conta comigo para poder fazer a diferença nesta última hora que estamos vivendo na face da terra. Israel é uma nação que Deus escolheu para ser um espelho para o mundo. O Senhor, quando tirou este povo do Egito, disse a ele que eles seriam vencedores se eles andassem na presença dele. Se eles cuidassem para não se misturar, para não seguir os deuses da terra a qual eles estavam conquistando, que eram os deuses estranhos, deuses que aquele povo idólatra que estava ali seguia para poder estar adorando os deuses das terras de Canaã. Israel vai para conquistar esta terra, mas chega em meio a um povo corrompido. E nesta noite eu quero tomar por base uma história bastante conhecida da igreja. A história de um homem chamado Elimeleque, Noemi, Ruth, Orfa, Malom e Quilom. Esta família são moradores de uma terra chamada Belém. Uma terra em que tinha promessas, uma terra que profeticamente o Senhor anunciou que viria o Messias. Esta terra é uma terra muito abençoada, preciosa e comentada, porque de Belém veio coisas maravilhosas, em que até hoje, quando fala de Belém, nós lembramos de manjedoura. Quando fala de Belém, nós lembramos de que lá nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando veio a esta terra. Mas a cidade de Belém é uma cidade antiga, é uma cidade milenar, é uma cidade que andou os nossos patriarcas, e nesta cidade foi que aconteceu o episódio que nesta noite eu vos convido para que nós possamos entender. E eu creio que isso serve até para os nossos irmãos obreiros, para que venham a entender, e os leitores da Bíblia, as irmãs que leem bastante e praticam, para saber a cronologia de tudo que aconteceu. Quando nós encontramos a história de Noemi, de Ruth, nós nos preocupamos a entender por que veio a fome na terra de Belém, por que surgiu aquela fome, quando foi que existiu esta fome em Belém, e por que razão Elimeleque tomou a decisão de sair de Belém, que significa a casa do pão. A casa do pão está sem pão, porque acabou pão na casa do pão. Por que que surgiu a escassez? Por que que surgiu a fome? A fome, ela é triste. A fome, ela coloca a pessoa em agonia, em aflição. A fome faz a pessoa ficar angustiada. Uma pessoa com fome, ela faz coisas que ela nunca imaginaria que fazia. Eu tomo nesta noite, por exemplo, a cidade de Samaria, quando foi cercada por Ben-Hadad, o rei da Síria, e estava o povo de Israel lá dentro, preso. Ninguém entrava, ninguém saía. A Síria cercou a cidade de Samaria, e a Bíblia diz uma história macabra, uma história que talvez assusta as mães quando leem, que uma mulher pegou seu filho e matou e comeu junto com a outra a carne humana. A fome era tanta, e elas combinaram entre si que no dia seguinte matava o outro menino da outra mulher,
para que pudesse saciar a fome e não morrer de fome naqueles dias. Olha bem, meus irmãos, ao ponto que chega o ser humano quando a fome está atingindo o ponto máximo da sua vida. Tem pessoas com fome que comem qualquer tipo de animais. Tem pessoa com fome que não está escolhendo o tipo de alimento que vai alimentar. O importante é não morrer de fome. Então eles estão neste método lá na cidade de Samaria. Mas o que me chama a atenção, que no dia seguinte, quando foi para matar o menino da sua companheira, ela escondeu o menino e disse: não, meu filho não vai ser morto não, nós vamos morrer de fome. E esta causa chegou ao rei, e o rei rasgou as suas vestes e disse: eu não posso fazer nada, porque nós também estamos no mesmo caminho, nós também estamos na mesma circunstância sobre esta penalidade da fome. A fome, ela vem para poder trazer a juízo todo o tempo de fartura que o ser humano teve em suas vidas. O momento de fome, ele vem trazer juízo para aquele que não soube administrar o dia da fartura que Deus tinha lhe provido. A fome, ela não surge do nada, não. A fome, ela vem por uma consequência. A fome, ela não surge, irmãos, do acaso na vida de uma pessoa, não. Pode observar que a fome chega quando alguém fez alguma coisa que não mereceu ter o alimento cotidiano na sua mesa continuamente. O que nós estamos falando aqui é de uma nação que Deus prometeu que nesta terra manaria leite e mel. O que nós estamos falando aqui é de uma nação herdeira de uma promessa que poderia assistir as outras pessoas dando alimento, mas nós estamos diante de um texto que diz que este povo foi cercado por outro exército, que lhe veio uma fome terrível, que estão comendo carne humana, estão vivendo o período mais difícil da vida, da história da raça humana. Queridos e amados irmãos, esta história é uma história tão real que eu tenho informação que no ano de 1997, a Coreia do Norte foi notificado nos jornais do mundo, no dia 2 de maio, na Folha de São Paulo, foi publicado que lá na Coreia do Norte estava as pessoas comendo restos mortais dos seus entes queridos para não morrer de fome. A fome estava muito grande na Coreia do Norte, aonde recentemente, são fatos reais e recentes, aonde países enfrentam a fome para poder sobreviver. As pessoas vão comendo coisas que nós tratamos que é muito imundo, como rato, como sapos, como tantos outros animais que nós não temos como alimento, mas esse povo vão se alimentando porque a fome, ela leva ao caos da vida e tomar atitude que muitas pessoas possam ignorar, mas é a circunstância de um momento de fome nas suas vidas. Eu falo com uma geração que os mais antigos sabem disso. A minha saudosa mamãe contou que ainda quando criava os meus irmãos, que eu sou irmão de 18, que quando criava um dos meus irmãos, ainda nos anos 70, nos anos 60, ela contou que em meio a uma escassez de alimento, faltou sal no Brasil. Eu não sei se os irmãos aqui mais antigos se lembram disso.
mas para conseguir 1 quilo de sal era muito difícil. A minha mãe disse que ficou dias esperando o sal chegar para poder fazer comida, porque o sal não chegava. Então fazer a comida sem sal, sem nada, não era fácil. Então ela aguardava o sal chegar para poder fazer comida. Isso é só a escassez de um sal. Mas a fome que eu estou falando é uma fome de alimento que surgiu durante a história. E para que os irmãos agora se atualizem, meus queridos irmãos, para que nós entendamos, quando Elimeleque saiu de Belém, ele vai para onde mesmo? Para onde que ele foi peregrinar? Para Moabe, terras dos moabitas. E nós, lendo as escrituras sagradas, nós encontramos aqui a explicação por que tudo isso. Porque a cidade de Moabe foi a cidade que causou todos estes males para Israel. Ei, irmãos que me ouvem, acompanhantes das histórias da Bíblia, talvez você como eu, perguntando e dizendo, por que Noemi, mas Elimeleque, Quilom e Malom foram para Moabe? Por que eles não ficaram nas terras junto com Boaz? Por que eles não ficaram lá na cidade de Belém? Qual foi a circunstância que levou eles a saírem? Eglon, rei de Moabe, marque bem este nome. Eglon, rei de Moabe, ajuntou-se com os filhos de Amon e invadiram Israel. Veja bem, invadiram Israel. Como que o irmão vai encontrar isso que eu estou falando? Encontrando as referências dos dias dos juízes. Nós lemos nesta noite de que, porém, lembra onde lemos a leitura oficial? Ainda lembra Juízes 3:12. Porém, os filhos de Israel tornaram, quer dizer que já é uma segunda vez, uma terceira vez, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E eu poderia abrir um parênteses aqui para dizer o que é que leva a fazer mal perante os olhos do Senhor. Leva a um monte de explicação porque as pessoas são derrotadas, porque as pessoas entram em aflições, porque as pessoas passam por momentos difíceis. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para a sua vida, irmã e irmã que me ouve nesta noite. Deus quer te ver vitoriosa e vitorioso, mas a circunstância que nos leva a passar por estes momentos, muitas vezes são as nossas desobediências. Aquilo que fazemos de desobediência, isso nos leva a uma penalidade. E Deus está mostrando aqui que esta nação fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou. Deus o entregou. Versículo 15. Eu gostaria que uma irmã que está com a Bíblia aberta pudesse ler em voz alta aí. Eu vou nesta noite fazer questão, irmão Wesley, que tu acompanhe uma irmã que ela vai ler e saia o áudio para que nós ouvimos. 3:15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos moabitas. Veja bem, irmãos, que o rei dos moabitas é Eglon. Eglon é o rei que oprimiu
Israel, da onde que ele é mesmo? De Moabe. Para onde mesmo que Elimeleque foi peregrinar? Em Moabe. Ei, amados e queridos que me ouvem nesta noite, muitas das vezes nós não suportamos a prova, muitas das vezes nós não suportamos o momento da aflição, da escassez. Nós estamos vendo aqui que Israel foi penalizado por uma nação que tinha ficado no caminho. Por que essa nação tinha ficado no caminho? Nós já estamos falando de um povo que já tinha tomado posse. Nós estamos falando de um povo que já está na terra de Canaã. Nós já estamos falando de um povo que já está no lugar aonde queria chegar, mas não está vivendo feliz no lugar aonde queria chegar. Ah, Jesus, eu vou falar. Tem gente que Deus já lhe deu a bênção, Deus já levou ao ponto que era o desejo desta pessoa, mas não está sendo feliz. Não está sendo feliz. Por que não está sendo feliz? Deus tem uma resposta para este questionamento hoje. Quantos creem? De glória a Deus nesta noite. O povo de Israel está no lugar onde era para ser feliz. Mas por que não está sendo feliz? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que é que parece ser mal aos olhos do Senhor? O que nós estamos hoje vivenciando, igreja do Senhor Jesus Cristo, são as pessoas vindo para ser evangélicos. As pessoas vindo para poder fazer parte de uma instituição, para poder trazer a uma identidade de que parece ser povo de Deus, mas não é. Pessoas que querem infiltrar no nosso meio para poder ter um nome de crente, mas no fundo do coração não tem crença nenhuma, tem uma rebeldia, tem algo dentro que é para se opor contra tudo aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo professa, quanto aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo guarda, quanto aquilo que a igreja do Senhor Jesus Cristo segue. São esses tipos de pessoas que estão no nosso meio, trazendo esta má impressão ao povo de Deus. Queridos e amados irmãos, as pessoas estão querendo mais ter um título de evangélico do que ser verdadeiramente um cristão em Cristo Jesus. Porque quando se trata de usos e costumes, estas pessoas dizem que Deus não quer saber de roupa, Deus não quer saber de pinturas, Deus não quer saber de comportamento, Deus quer saber do coração. Estas pessoas estão equivocadas, estas pessoas estão trazendo uma má impressão no meio do povo de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor ainda está zelando e velando por aqueles que continuam sendo fiel, por aquelas mulheres e mulheres de Deus, homens de Deus, que todos podem estar indo para o caminho do relativismo, pelo caminho do mundanismo, pelo caminho da modernidade, da rebeldia, mas o verdadeiro cristão, ele sabe de uma mensagem que jamais pode sair do coração, dizendo: ser fiel até o fim e lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até o fim, ser fiel até a morte. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, queridos e amados irmãos, precisamos conservar esta esperança no nosso coração. Veja bem, Deuteronômio 2:17 ao 21, mais uma irmã lê, para que entendamos essa história. Deuteronômio 2:17 ao 21. Cadê? Aleluia. O Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon.
Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Então, quando eu falei que Adão era um homem muito grande, alguém pode ter duvidado, mas aqui eu estou provando na Bíblia que os homens eram grandes, imensos, homens de 4, 5 metros. E quando estes homens estavam nestes lugares chamados de Moabe, os moabitas eram desta qualidade. Então vamos lá agora para o livro dos Juízes, que vai dizer: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor tomou esta nação para poder punir Israel, para poder punir. Ei, Deus faz isso, Deus faz. Deus usa o ímpio para punir o seu povo. Deus usa o ímpio para poder ser um tropeço. Para que, igreja do Senhor? Para que nós podemos acordar e olhar e dizer: Deus está me cobrando uma fidelidade. Ei, irmão, Deus tem cobrado orações pela madrugada e tu não está entendendo. Deus tem cobrado jejum e você não está entendendo. Deus tem cobrado propósito e você não está entendendo. Mas esta palavra nesta noite vem para poder advertir aos fiéis, os santos de Deus, que Deus não quer te ver sofrendo, mas quer te fazer vencedor, vencedora nesta batalha. Então nós descobrimos que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom, eles saíram da casa do pão, porque na casa do pão estava tendo fome. E por que essa fome? Porque Eglon, rei dos moabitas, guarda aí, ei, você não vai encontrar isso na sequência, esmiuçadinho assim, para você ler, não. Saiu Elimeleque. Então vamos lá, livro de Ruth, vamos lá, para o irmão entender, para depois o irmão não ter dificuldade para poder explicar isso. Livro de Ruth. Ruth está logo depois do livro de Juízes aí. No tempo dos Juízes. Então nós vamos ao livro de Ruth. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ruth 1. Leia aí, irmã Maria. Ruth 1. O irmão Wesley está aí com o microfone. 1. Só 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém. E sucedeu que um daqueles dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém. Ei, irmão, se nós hoje fôssemos classificar, diria que Belém é a igreja. Belém é a igreja, é a casa do Senhor. E houve uma fome na casa do Senhor. E por que houve uma fome na casa do Senhor? Porque alguém não fez o pão,
Alguém não conseguiu, mas por que não fez o pão? Diz a palavra de Deus que o povo de Samaria, nos dias em que foi cercada, que comeram carne humana, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham o que comprar. Eles tinham dinheiro, mas eles não tinham nada mais para comer. Não tinha cabeça de jumento, não tinha mais esterco de pombo, não tinha mais o que comer. Estavam comendo carne humana, porque a fome levou a este extremo. Mas por que a fome levou a este extremo? E Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que me chama a atenção é que quando a pessoa está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, ela acha que não está fazendo. A gente até fala, mas não vez de ser aceito, é ignorado. O que me chama a atenção é que quando nós falamos que tal pecado é pecado, essa pessoa tem argumento o suficiente para nos convencer. E se nós não tomarmos cuidado, convence até o pregador, dizendo que está equivocado. Porque parece que convencer para a rebeldia é mais prático do que convencer para uma obediência. Diácono irmão Wesley, parece que é. O que nós estamos vendo as pessoas é dizer que Jesus aceita tudo. O que nós estamos vendo as pessoas procurando as igrejas, religiões que se adequam com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer ser. Sai da Assembleia de Deus e vai para a igreja Irmãs com Todas, e porque lá pode fazer tudo o que quer, vestir do jeito que quer, andar do jeito que quer, falar o que quer, e não tem repreensão. E estas pessoas estão deixando a casa do pão e saindo a procurar pão aonde eles acham que há fartura de pão. Sabe o que me chamou quando eu li esse texto? Me chamou a atenção de que o rei moabita estava trazendo uma impressão para os filhos de Israel de que ele era o maior, porque ele tinha cercado Israel, tinha tomado as cidades das palmeiras, e agora ele está com o reino de Israel na sua mão, e por 18 anos, nós não estamos falando de 18 dias. Israel esperou o primeiro ano, Israel esperou o segundo ano, Israel esperou 10 anos, e nada mudou. E eu acredito que Elimeleque deve ter aguentado uns tempos desse. Mas quando chegou ao ponto dele olhar e ver que não tinha mais comida, sabe por quê? Uma das coisas que os reis inimigos faziam era saquear. Vocês lembram muito bem do homem que estava malhando trigo no lagar. Quem era o homem que estava malhando trigo no lagar? Era nos dias dos juízes. Era Gideão, vocês lembram? Gideão malhava trigo no lagar para confundir o inimigo. Por que isso? Israel tinha pecado e eles estavam vivendo um momento em que o inimigo estava saqueando tudo, estava levando tudo que eles tinham. Nos dias de Ruth, nos dias de Noemi, nos dias de Elimeleque, a situação era essa. Eles não tinham mais nada, então a fome veio sobre Belém, e eles vão para Moabe. Ah, meus irmãos, o que chama a atenção hoje parece que nós vemos uma dificuldadezinha nessa igreja e ver que a igreja do outro está melhor. O que chama a atenção hoje é não suportar a angústia, o momento em que Deus está fazendo nas nossas vidas como experiência, e sair para procurar e ainda mais pensar com Ele, dizendo: eu vou para o lugar onde
esse rei parece que é maior, porque quem estava afligindo? Quem tinha tomado as terras de Israel? Moabe. E para onde que foi o Elimeleque, Noemi, Quilom e Malom? Para Moabe. Mas só, meu irmão, que Deus deixa uma mensagem. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aqueles que saem, perdem a bênção. Ei, aqueles que saem, perdem a bênção. Aqueles que desistem, perdem a bênção. Se você nesta noite está lutando, se você talvez está gemendo, você olhando para a igreja de hoje, você começa a imaginar: oh, quanto tempo bom que já passei. A igreja está em crise, a igreja não tem mais aquele avivamento. Ei, aguenta só um pouquinho, que o avivamento vai voltar. E quando o avivamento voltar, você precisa estar aqui. Você precisa estar aqui, porque o Senhor, só o choro dura só uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. A sua ira dura só por um momento, e o avivamento vai voltar. E se você estiver aqui, tu vai ver o que Deus vai fazer. Aí, passou 18 anos. Eles estão de boa lá em Moabe. Está lá o seu Elimeleque, a dona Noemi. O Quilom já tinha casado com como que é o nome dela? Com Ruth. O Quilom já tinha casado com Ruth. E o Malom tinha casado com Orfa. Então, estão de boa lá. Mas sai lá de Israel. Agora é hora de aprender. Sai lá de Israel um homem. Deixa eu atualizar aqui aonde que esse homem estava. Aí, pode ler, irmã Maria, lê para ganhar tempo. Juízes 3:15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Olha aí agora, diácono irmão Wesley, choca a história aqui. 18 anos, Eglon, rei dos Moabitas, está afrontando Israel. Nesse tempo, foi o tempo da angústia de Israel. Faltou pão na casa do pão, faltou pão em Belém. Então Elimeleque, junto com Noemi, junto com Quilom e Malom, sai para poder ir para onde? Para a terra daqueles que estavam ganhando, para a terra daqueles que tinham entrado em Israel, para o rei de Eglon. E eles vão para lá. Só que passa-se 18 anos. Ei, irmão, olha aqui para mim. São 18 anos. 18 anos as pessoas esquecem, mas Deus não esquece não. 18 anos. Deus agora ouve a oração deste povo. E Deus levanta a quem? Deus levanta Eudes, um homem canhoto. Levanta Eudes. Eudes vai para a cidade de Eglon, que é Moabe. Quem está lá? Eu vou conjecturar, eu vou usar hermenêutica aqui. Não tem como, a Bíblia não diz, mas eu vou usar hermenêutica aqui, meus irmãos. Hermenêutica é aquilo que te dá a liberdade de pensar aquilo que aconteceu. Eu penso que está o Quilom e o Malom, e está o Elimeleque de boa lá, 18 anos. Mas quando Eudes sai daqui da terra de Israel e resolve, no meio da fome, no meio do castigo, e vai para Moabe, e sabe o que ele vai lá? Ele vai levar um presentinho para o rei de Moabe. Ele vai levar um presentinho, e esse presentinho sabe o que é? Uma espada. Ele vai com essa espada escondida na coxa, e quando ele chega lá com essa espada, ele diz ao rei de Moabe: ó Gog,
eu tenho um presente de Deus para você. Ei, irmão, olha aí como Deus levanta um libertador. Eu tenho um presente de Deus para você. E o rei de Moabe agora diz: deixa ele entrar. E ele entra no lugar onde está o lugar do rei. E ele fala: rei, eu preciso falar um particular contigo, não dá para todo mundo ouvir. E o rei diz assim: então sai todo mundo, deixa só este homem, ele trouxe uma mensagem de Deus para mim. E ele chega bem pertinho do rei de Moabe e diz assim: rei, eu tenho um segredo. Quando o rei deixou ele chegar, ele cravou a espada no rei. E o rei, diz a Bíblia, que o rei era muito gordo, era um rei bem forte, e a espada se escondeu dentro das vísceras do rei de Moabe. E ele saiu e fechou a porta e disse para os guardas: ele está repousando. E ele subiu nas montanhas de Israel e tocou a trombeta e disse: venha para a guerra, porque o rei de Moabe já está morto. Venha para a guerra. E o povo veio para a guerra. E eu acredito que agora chegou a hora do acerto de conta daqueles que saíram da casa do Senhor, daqueles que saíram de Belém. Israel matou o rei, agora Israel está indo para poder conquistar aquilo que foi tomado. E eu imagino, é aqui que entra a hermenêutica, aqui que eu posso conjecturar. Eu imagino que os israelitas que foram estavam no exército de Moabe, porque eles tinham que trabalhar. Eu imagino que Quilom e Malom e até mesmo seu pai pertencia a alguma ordem do exército de Moabe. E a Bíblia diz que eles morreram. A Bíblia não explica como foi a morte de Quilom, Malom e Elimeleque, mas eu imagino que foi no dia em que este homem de Deus, Eudes, foi com o exército de Israel para trazer de volta tudo que era de Israel, para reconquistar o campo. Então Deus agora mostra para todo ser humano que aqueles que se afastam da presença dele não vai ficar impune. Uma hora Deus confronta, uma hora Deus vai atrás, uma hora tem que voltar, e muitas das vezes volta com prejuízo muito grande. Para encerrar, fica uma viúva. Mas eu não quero falar da viúva Noemi, não. Eu quero falar da viúva de Quilom, Ruth. Ela é uma moabita. Mas sabe o que ela fez? Ela se converteu. Orfa não se converteu. Quando eu li esse versículo aqui, eu comecei a imaginar os dois ladrões na cruz. Eu comecei a imaginar vendo Orfa à esquerda e vendo o outro ladrão, que representa a Ruth à direita. Porque no meio da caminhada, elas saem de Moabe. Por quê, irmão? Porque ficaram sabendo que Deus tinha lembrado de Israel. Ficaram sabendo que havia Deus restituído a Israel. Então elas resolvem voltar. Mas como voltar? Voltar sem Elimeleque, voltar sem Quilom e sem o Malom. Por quê? Porque morreram, eu creio, com confronto com o próprio exército de Deus, com o próprio povo de Deus. Porque foi na conquista de Eudes que eu imagino que morreu estes três personagens. Mas esta mulher, no meio do caminho, irmãos, para concluir esta mensagem nesta noite, Deus toca no coração de Noemi. Noemi para e diz assim: minhas filhas, eu não consigo dar um herdeiro para que vocês possam casar e ter mais filhos. Vamos fazer o seguinte: volta para o teu povo e os teus, quem sabe, deixa nós encontrar aqui onde é que foi falado isso.
é o 15, né? Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Veja bem, meus irmãos, que na primeira palavra que Noemi disse, a cunhada órfã voltou. Por que isso, irmãos? Quando é que uma pessoa, ela logo se desilude de caminhar na congregação, na igreja? Quando eu digo que a pessoa, quando ela é convencida. Vocês acreditam que tem pessoa na igreja que fica 5, 6 anos, 10 anos convencida? Convencida, irmã Cleusa. Você assustou? Convencida. 10 anos convencida. Sabe quantos anos aqui? 18 anos convencida. Mas quando ela viu que Deus prosperou Israel, ela até tentou, mas no meio do caminho ela voltou, porque ela não conseguiu caminhar. Agora, uma pessoa convertida é como Ruth. Ela disse assim: olha, minha sogra, eu não vou voltar, porque os meus deuses não é o Deus de Israel. Sabe por quê? Porque os deuses de Moabe eram os deuses que Balaão ensinou a causar pedra de tropeço para Israel. Mas agora a Ruth está mostrando uma conversão verdadeira, dizendo: não importa, o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Mas espera aí, deixa eu encerrar. Então ela quer dizer: eu vou andar que nem vocês andam. Eu vou andar. Tem muita gente querendo ser crente, mas não quer andar como os crentes andam. Tem muita gente querendo ser crente, mas não quer andar como os crentes andam. Ei, é órfã. Órfã vai voltar e não vai prosseguir. Quem vai prosseguir é Ruth, porque ela entendeu que o seu Deus é o poderoso, o seu Deus é que dá a vitória. Ficamos de pé nesta noite. De que lado você quer ficar? Tu quer ficar do lado de órfã ou tu quer ficar do lado de Noemi? Do lado de Ruth. Noemi vai voltar para as terras dele, e quando chega lá nas suas terras, ela fala: me chama de amarga, me chama de Mara, porque quando eu saí daqui, nós éramos fazendeiro. Ei, irmão, Elimeleque, só para questão de conhecimento, era um dos maiores fazendeiros de Belém. Mas quando ele viu a coisa feia, sabe o que eles fizeram? Vamos sair daqui que nós temos dinheiro. Nós temos dinheiro para comprar uma casa lá em Moabe. Nós temos dinheiro para poder viver lá em Moabe. Vamos sair daqui. Mas e a igreja, Elimeleque? E a igreja, Noemi? Não importa, deixa esse povo aí. Uai, mas aí está a arca do concerto, está a presença de Deus. Não importa, nós vamos para o lugar onde há comida. Vale a pena, igreja? Faça as suas conclusões nesta noite. Vale a pena sair da casa do pão? Vale a pena passar 18 anos longe de Belém e depois voltar sem o marido, sem os filhos? Ei, olha o que Deus está falando. Vale a pena tu sair da casa de Deus e voltar faltando aquilo que tu mais amava, aquilo que tu mais queria? Vale a pena? Não vale a pena. Permaneça sofrendo, porque uma hora as coisas vão mudar e tu vai ter vitória na sua vida. Creia nesta palavra.